A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo Fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 12 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da Força e Luz Coronel Vivida, Forcel, a vigorar a partir de 26 de agosto de 2021, bem como para a definição dos correspondentes limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2022 a 2026. Esta audiência está vinculada à consulta pública número 25 de 2021 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Assim, convido primeiramente a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
própria natureza, és velha sorte envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem treme que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Bom, continuando. A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Reinaldo Garcia, assessor da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência. Devete Ferreira, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Mairo Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição. E Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência pública, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão hoje aqui, dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar à população os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Forcel e coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com a definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária da Forcel teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, nas seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL
da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária. E divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão, para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Nessa revisão é importante destacar a incorporação ao cálculo dos recursos do PIS, PASEP e CONFINS no valor de R$ 2.160.000, o qual tem como origem o crédito tributário habilitado na Receita Federal e auferido pela distribuidora, concernente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS, PASEP e CONFINS. Ademais, o montante considerado no cálculo respeita o limite imposto pela ANEEL no despacho 361 de 2021 e corresponde à capacidade informada pela distribuidora de compensação nos 12 meses subsequentes, contribuindo para mitigar o efeito nas tarifas em 9,3%. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até 9 de julho, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, a apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial de até 15 minutos, a apresentação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, também de até 15 minutos, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, de até 15 minutos, e manifestação dos expositores inscritos, limitados a 5 minutos cada. Destaco que estava prevista a participação do Conselho de Consumidores, com até 15 minutos para sua apresentação. Entretanto, o Conselho de Consumidores da Porcel optou por não utilizar o espaço oferecido. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Então, dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Dando prosseguimento para a primeira apresentação técnica,
passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Forcel, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores, da Forcel, apresentar alguns dados da Ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, apresentar alguns indicadores comerciais e ainda falar sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, tanto concessionárias quanto permissionárias. A nota obtida no IASC, ela serve de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de normas por parte da agência. A nota obtida no IASC também é utilizada no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2019, foram entrevistados 240 consumidores residenciais na área de concessão da Forcel. Veremos no próximo slide as notas da Forcel nos últimos 5 anos. Podemos ver que a maior nota obtida pela Forcel foi em 2017, 83,41. Mas a nota obtida em 2019 foi uma nota excelente, 82,57, colocou a Forcel em segundo lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição do país no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. E também colocou ela em segundo lugar na sua categoria, que é a das concessionárias Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 30 mil unidades consumidoras. Aqui temos um detalhamento dessa nota do IASC. 82,57 é a nota de satisfação global. Essa nota ela foi 10,03% maior do que em 2018, colocando, como dito anteriormente, a concessionária em segundo lugar no geral das concessionárias de todo o país e em segundo na sua categoria. Os itens avaliados são qualidade, valor, confiança e fidelidade. Qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor. Valor é a dimensão econômica, é a percepção do consumidor na dimensão econômica. É o custo-benefício, se o quanto ele paga é equivalente ao serviço que ele recebe. Confiança é a confiança do consumidor no fornecedor e a fidelidade é o quão propenso esse consumidor estaria em trocar de fornecedor, caso isso fosse possível. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços prestados pela distribuidora têm prazo, e os prazos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a Forcel prestou 1.846 serviços aos seus consumidores, e todos, 100%, foram realizados dentro do prazo normativo. Em 2020, a Forcel prestou 1.815 serviços diretos aos seus consumidores, e 99,23% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas contra a Forcel na ouvidoria da ANEEL entre 2016 a 2020. O quantitativo de reclamações é bem baixo porque a área de concessão é pequena. A população é de pouco mais de 21 mil habitantes na área de concessão da Forcel. Então temos aqui em 2016 3 reclamações, 2017 6, 2018 apenas uma, 2019 5 e um quantitativo um pouquinho maior, 12 em 2020. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a Forcel entre os anos de 2015 a 2020.
Fizemos até um recorte um pouco maior, pegando a partir de 2015, pois o quantitativo de reclamações é pequeno. Em primeiro lugar, conexão de microgeração. Em segundo, ligação. Em terceiro, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. Em quarto, falta de energia. E em quinto lugar, ressarcimento de danos elétricos. Como resolver uma demanda com a Forcel? Como o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? Primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora. Não resolveu? Ainda tem uma segunda instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo, nem no segundo passo, aí sim o consumidor pode entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele tem diversas funcionalidades. O consumidor pode informar falta de luz, fazer denúncia, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver vídeos institucionais, ver sobre as bandeiras tarifárias e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas as reuniões públicas da diretoria, ao vivo, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e também estão sendo transmitidas ao vivo as audiências públicas. Nesse momento de pandemia, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Para a segunda apresentação técnica, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, Mairo Olívio Santos, que exibirá os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da Forcel. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Mairo Olívio, faço parte da equipe da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição SRD e vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora Força e Luz Coronel Vivida, Forcel. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são medidos valores de referência chamados de limites. Por sua vez, esses limites são estabelecidos para subdivisões da distribuidora denominadas conjuntos de unidades consumidoras. Entretanto, a Forcel só possui um conjunto de unidades consumidoras. Agora, nessa lâmina, vemos o histórico de desempenho da apuração do DEC global da distribuidora, além do histórico dos limites. As barras indicam os valores apurados, no caso, a quantidade de horas do ano que os consumidores ficaram sem energia. A linha em azul mais claro indica os valores de limites de qualidade de energia elétrica para os anos passados. E a linha azul mais escuro mostra os novos valores de limites propostos para os próximos anos. Observa-se que a trajetória decrescente dos limites propostos, começando com 8 horas em 2022 e terminando em 6 horas em 2026. Sobre o desempenho histórico, vemos que a distribuidora cumpriu o limite global de DEC em todo o histórico. Observamos também que atualmente a distribuidora apura o DEC bem abaixo do seu limite. De maneira análoga para o FEC, a trajetória decrescente começa em 7 interrupções em 2022 e termina com 5 interrupções em 2026. Sobre o desempenho, notamos que o FEC global da empresa sempre performou dentro de seus limites anuais.
assim como atualmente a empresa apura o FEC com folga perante seu limite. Nesta lâmina, vemos uma comparação dos limites de DEC da Forcel com os limites de empresas parentes quanto à localização e porte. Observa-se que seus limites de DEC estão aderentes à realidade da região. Mesma análise para o FEC, onde os limites da empresa estão acompanhando os limites das empresas a ela semelhante. Bem, esses são os pontos que queríamos apresentar para esta audiência. Agradeço a atenção dispensada. Tenham todos um bom dia. Bom, dando prosseguimento, para a terceira apresentação técnica, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária, Devete Ferreira, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo da revisão tarifária periódica da Forcel. Bom dia, meu nome é Devete, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL. Eu vou fazer uma apresentação sobre o cálculo da revisão tarifária periódica da Forcel, que está sendo submetido à consulta pública. Inicialmente, é importante destacar os mecanismos que proporcionam o equilíbrio econômico-financeiro aos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. O primeiro deles é a revisão tarifária periódica, por qual a Forcel está passando. A RTP é realizada, em média, a cada 5 anos e visa definir o custo eficiente da distribuição da concessionária, as metas de qualidade de perdas de energia elétrica e os componentes do fator X. Já o RTA, como o próprio nome sugere, é realizado anualmente nos anos em que não há revisão tarifária e tem como objetivo repassar os custos não gerenciáveis relacionados à geração, transmissão e encargos setoriais. Além disso, atualizar a parcela B pelo índice de inflação definido no contrato de concessão, menos o fator X. Por último, tem a revisão tarifária extraordinária, que pode ser realizada a qualquer momento quando é identificado um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão. Aqui é realizada uma pequena demonstração do caminho que a energia elétrica percorre desde o ponto de geração até os consumidores finais. Esse caminho também representa os custos que compõem as tarifas de energia elétrica, geração, transmissão e distribuição. Assim, para que a energia chegue aos consumidores da distribuidora, essa energia, que geralmente é gerada em um ponto distante, é transportada por linhas de alta tensão até o ponto de entrega, a distribuidora, que por sua vez distribui essa energia aos consumidores. Neste slide são representados os itens que contribuíram para o resultado. De acordo com o gráfico, verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da Forcel. Os encargos setoriais tiveram efeito nesse resultado de 1,57%, os custos com transmissão 4,03%, os custos com compra de energia apresentaram um efeito de 0,26% e as receitas recuperáveis um efeito nulo. Com isso, a parcelar resultou num efeito médio total de 5,86%. Já os custos com distribuição contribuíram também com um aumento de 1,29%. Quanto aos financeiros, a inclusão dos novos teve um efeito de aumento de 4,42%. Por outro lado, a retirada dos que vigoravam nas tarifas, uma redução de 6,48%. Com isso, agregando todos esses itens, o efeito médio resultou em 5,10%. Vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e depende do grupo e da modalidade tarifária a qual pertence. A diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos que compõem a tarifa e às novas tarifas de referência calculadas nas revisões. Dito isso, a partir desse resultado, o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de 7,13%, ao passo que o grupo de baixa tensão um efeito médio de 3,81%. Quanto à nova composição das tarifas para a Forcel, levando-se em consideração que os tributos representam em média 32,6% na área de concessão da distribuidora, os custos de distribuição passaram a representar 16,1%, já os custos de aquisição de energia 20%, os custos com transporte 17,3%
e os encargos setoriais 13,9%. Para melhor compreensão dos efeitos, a partir daqui irei detalhar os itens que influenciaram esse resultado. E antes de fazer esse detalhamento, é relevante explicar os custos que compõem as tarifas de energia. A tarifa econômica é formada por duas parcelas, a parcela A e a parcela B. A parcela A é formada pelos custos relacionados à compra de energia, transmissão, encargos setoriais e receitas irrecuperáveis. A parcela A também é conhecida por custos não gerenciáveis e leva esse nome porque a distribuidora apenas arrecada e repassa esses gastos, não possuindo controle sobre esses custos. Já a parcela B, ou custos gerenciáveis, são aqueles em que a concessionária tem plena capacidade em administrá-los diretamente e são formados pelos custos operacionais e pelo custo anual dos ativos. Além dos custos econômicos, há também os componentes financeiros, que são tratamentos específicos dados às mudanças de custos de itens da parcela A e visam restabelecer anualmente o equilíbrio do contrato de concessão. Iniciando o detalhamento da parcela A, o custo de aquisição de energia são aqueles custos necessários para atender o mercado da distribuidora, acrescido das perdas técnicas decorrentes do sistema de transmissão e distribuição e das perdas não técnicas, ocasionadas por erro ou falha de medição e ainda por furto de energia, também conhecido como GATOS. Ainda sobre o tema energia, é importante destacar que o percentual de perdas calculado para essa revisão tarifária foi de 3,79%, frente aos 4,77% da revisão de 2016. A perda técnica é calculada de acordo com a metodologia vigente e levando-se em consideração as características da área de concessão da distribuidora. Já em relação às perdas não técnicas, em que a metodologia prevê uma análise a partir do método de comparação entre empresas de portes equivalentes e área de atuação com índice de complexidade geográfica e socioeconômica semelhantes, verificou-se que entre os anos de 2016 e 2019, a distribuidora praticou um nível médio de perdas não técnicas de 4,52%, sendo que no ano de 2019 foi de 2,13%, e para o próximo ciclo está sendo proposto um percentual de 3,61%. Feitas essas considerações, neste gráfico são apresentadas as modalidades de aquisição de energia da Focel, com os respectivos impactos. Dentre estes, destaca-se a variação do custo unitário da energia proveniente do contrato bilateral firmado com a Copel GT, contribuindo com um efeito no resultado de 0,37%. Quanto ao custo com transporte, estes são formados pelas despesas com as linhas de transmissão na rede básica, de uso do sistema de outras distribuidoras e também de conexão. O impacto com transmissão nesse processo foi de 4,03%, decorrente especialmente da previsão das novas tarifas dos custos de uso do sistema de distribuição da Copel Distribuição. E para finalizar a análise da parcela A, outro componente que teve influência no resultado foram os encargos setoriais, que visam a promoção de políticas públicas do governo federal para o setor elétrico. O impacto nessa revisão dos encargos setoriais foi de 1,57%. Agora vamos detalhar a parcela B, que é formada pelo custo operacional e pelo custo anual dos ativos. Este, por sua vez, é composto da remuneração do capital, da cota de reintegração regulatória e do custo anual das instalações móveis e imóveis, ou simplesmente anuidades. A remuneração do capital corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A cota de reintegração regulatória é formada pela depreciação e pela amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. E as anuidades se referem aos investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em hardware, software, veículos e em toda a infraestrutura de edifícios de uso administrativo e depende basicamente dos ativos imobilizados em serviço.
Dando início à análise da parcela B pelos custos operacionais, esse se refere aos custos regulatórios necessários para operar e manter todo o sistema de atendimento ao cliente. A partir de um modelo comparativo entre as distribuidoras, é definida uma faixa de eficiência para os custos operacionais. Desse modo, caso seja identificado que os custos operacionais presentes nas tarifas estejam dentro da faixa de eficiência, não é necessário traçar uma trajetória dentro do ciclo tarifário. De outro modo, se identificado que esses custos estão acima do limite superior, é realizada uma trajetória de redução desses custos até que atinja a faixa superior. Por outro lado, se identificado que esses custos estão abaixo do limite inferior, é realizada uma trajetória de aumento até alcançar o limite inferior. No caso específico da Focel, a aplicação dessa metodologia identificou que os custos operacionais presentes nas tarifas de seus consumidores estão dentro da faixa de eficiência, de modo que não será necessário traçar uma trajetória nesse ciclo. Conforme mencionado antes, a parcela B também são acrescidos os custos com investimentos, que são aqueles reconhecidos como prudentes e que visam a expansão do sistema de distribuição, atendimento de novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica. E segundo o cálculo realizado, o impacto total da parcela B nessa revisão foi de 1,29%. Outro item que requer atenção nesse processo de revisão é o fator X. O fator X é o índice fixado pela ANEEL e utilizado nos reajustes subsequentes. O objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária, decorrentes do crescimento do número de unidades consumidoras e do aumento do consumo do mercado existente, o que contribui para a modicidade tarifária. Esse índice é constituído de 3 componentes, o PD, o T e o Q, sendo que apenas o que trata da trajetória de eficiência dos custos operacionais, o T, é definido na revisão tarifária, e os outros 2 são calculados anualmente nos reajustes tarifários. O componente PD objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido do componente PD nesse processo foi de 1,27%. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise de custos operacionais eficientes indica a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. E como a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa da Focel está dentro do intervalo definido pelo método de benchmark, o componente T a ser aplicado aos reajustes subsequentes é de 0. O outro integrante do fator X é o componente Q, também fixado anualmente nos processos tarifários. Nessa revisão tarifária, o componente Q é denominado Mecanismo de Incentivo à Qualidade e foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre 2019 e 2020, resultando em menos 1,06%. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação do serviço de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Detalhados os itens econômicos do cálculo, agora falarei sobre os componentes financeiros para a compensação nos 12 meses subsequentes. Conforme mencionado antes, o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de 4,42% no resultado. É oportuno enfatizar que nessa fase de consulta pública, os componentes relativos à CVA em processamento e sobrecontratação e exposição de energia foram estimados pela distribuidora e serão fiscalizados e recalculados pela ANEEL até a versão final deste processo. Dos itens negativos que mais influenciaram esse resultado, merece destaque o diferimento associado aos créditos de PIS/PASEP e COFINS habilitados junto à Receita Federal pela distribuidora, com efeito de menos 9,30% no cálculo. Nesse gráfico, apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial convencional da área de concessão da Focel nos últimos 10 anos, comparada com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período. Com esse resultado, foi identificada uma variação para esses consumidores residenciais de 2,69%. Para concluir a apresentação, destacarei as próximas fases dessa revisão. O dia 9 de julho é o prazo limite para o envio das contribuições a esse processo. No dia 24 de agosto,
está prevista a realização da reunião pública da diretoria da ANEEL para deliberar sobre o resultado do cálculo da revisão da distribuidora. E o dia 26 de agosto, o início da vigência das novas tarifas. Agradeço a atenção de todos, tenham um bom dia. Bom, para a última exposição, estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores da Forcel. Ressaltamos que o Conselho optou por não se manifestar durante esta audiência pública, o que não impossibilita a sua participação no âmbito do processo até o dia 9 de julho de 2021. Não tendo expositores inscritos, informo que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 9 de julho, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da Forcel conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 5,10%, sendo que 7,13% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 3,81% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio nas tarifas de 5,10% decorre, primeiramente, do reposicionamento dos itens de custos de parcela A e B, que contribui para o efeito médio em 7,15%, ao se ter como base de comparação os custos de parcela A e B atualmente contidos nas tarifas. Segundo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, com efeito tarifário de 4,42%, e, terceiro, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos nos últimos processos tarifários que vigoraram até a presente data da revisão, que representam um impacto de menos 6,48% no atual processo tarifário da Forcel. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 26 de agosto de 2021. Relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 25 de 2021 e o prazo para contribuição segue até o dia 9 de julho de 2021. Mais informações estão disponíveis nos sites www.anel.gov.br na área Participação Pública. Agradecemos a presença das senhoras e senhores que contribuíram neste processo decisório da ANEEL, agregando informações e visões que irão aprimorar a norma a ser publicada. Assim, declaro encerrado esta reunião virtual. Tenham todos um bom dia.